A palavra de hoje é uma palavra que está em Romanos, no capítulo 5, versículo 20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados de Deus, qual é o principal instrumento do inimigo, do diabo? A acusação. É a principal arma dele, é a acusação. Ele pega o crente, a crente que está buscando a Deus, que está se santificando, e ele sempre procura alguma coisa para lhe acusar, para que você sinta-se triste e sinta-se abandonado. O inimigo trabalha desta maneira, e nessa época que nós estamos vivendo agora, acontece muito isso. São muitas cenas terríveis, não são só cenas de violência física, mas cenas de um erotismo terrível, e alguns crentes se prendem a essas imagens, e alguns até por algum momento se desviam, esquecem-se que são crentes. E assim é a vida do crente no dia a dia, são muitas lutas. Imaginando a vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver das grandes lutas que ele enfrentou, e nós podemos trazer aqui uma palavra que está ainda no Romanos, eu li Romanos 5, mas também está em Romanos 7, uma palavra tremenda do apóstolo Paulo falando sobre a luta do crente contra tudo que existe neste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 7, ele vai falar exatamente da herança adâmica, do pecado que circunda a vida do crente. E essa palavra é uma palavra para você prestar atenção. Pastor, leia aí a partir do versículo 14 até o versículo 25. O apóstolo Paulo falando sobre a lei que opera em nós a morte, que é a lei trazida pela carne, mas também a lei que opera em nós o favor imerecido de Deus, a graça e a misericórdia. Vamos ler aqui Romanos 7, do versículo 14 ao versículo 25, pastora. Diz a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa palavra é uma palavra muito forte. A palavra, como toda a palavra de Deus, é uma palavra forte. E nós temos que entender assim: qual é o segredo para se caminhar com Deus? É o segredo de, quando compreender que errou, voltar atrás, se pôr debaixo da potentosa mão de Deus, pedir perdão e retomar a caminhada. Se a palavra de Deus diz aqui em Romanos 5:20 que onde abunda o pecado, superabunda a graça, Deus está dizendo assim: se você pecou e se arrependeu, eu perdoo. O arrependimento é que atrai o perdão de Deus. Deus, ele tem algo extraordinário, que é quando ele usa da graça e da misericórdia. O que é a graça? A graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá.
Jesus Cristo, nós merecíamos que o Filho de Deus deixasse seu trono de glória e viesse para a morte e morte de cruz, que levasse uma vida tão humilde, de ter sido posto numa manjedoura, perseguido desde criança. Não, nós não merecíamos isso, mas Ele nos deu. E a misericórdia é o contrário. Se a graça é o que recebemos e não merecemos, a misericórdia é o que merecemos e não recebemos. É quando Deus deveria nos castigar, deveria nos desprezar, virar as costas, não querer mais saber de nós, mas a misericórdia faz Ele nos dar o que não merecemos, que é o perdão dEle, é a compreensão dEle. O crente, ele tem que viver com isso na mente e no coração. Isso vai dar legalidade para mim pecar? Não, eu vou evitar, eu vou lutar contra o pecado. É a luta da carne contra o espírito. Conta uma história, eu sei que talvez seja uma história fictícia, mas ela serve muito bem para ilustrar. Diz que um homem, ele tinha 2 cachorros. Era um cachorro branco e um cachorro preto. Você conhece essa história? Não. Ele tinha 2 cachorros, pastor. E ele fazia aquelas brigas de cachorro, vivia disso. E aí, quando ele chegava lá, naquela hora, estava lá vários cachorros para brigar com os cachorros dele. E depois ele ia botar os cachorros para brigar, os dele, o preto com o branco. Então as pessoas faziam uma aposta. Não, eu aposto que o branco vai ganhar. Eu aposto que o branco vai surrar o preto. Outro, eu aposto que o preto vai surrar o branco. E ele apostava, ele escolhia um dos cachorros dele e sempre ele ganhava. Ele nunca perdia. E quando foi um dia, os cachorros já tinham morrido, ele muito velho, chegou um conhecido dele e disse: olha, já passou, os cachorros já morreram, você já não mexe mais com isso, me revela qual é o segredo que você nunca perdeu uma aposta. Todo cachorro que você dizia que ia ganhar, tinha dia que você dizia que era o branco ganhava, outro dia você dizia que era o preto ganhava. Me diga o que é isso. Aí ele disse: é porque como eu criava os cachorros, numa semana eu alimentava mais o preto e menos o branco. E na outra semana eu alimentava mais o branco do que o preto. Então quando eu chegava lá, eu sabia que o que tinha comido menos, se alimentado menos, ia perder. Porque o outro estava mais forte, ia derrotar ele. Por isso que eu nunca perdi. É uma história ilustrativa, mas vai mostrar aqui o alimentar o espírito e o alimentar a carne. Me diga uma coisa, quando eu estou diante dos vídeos do TikTok, do Kawaii, quando eu estou como crente olhando aqui notícias, vendo notícias do carnaval, vendo notícias do mundo, eu estou alimentando o quê? A carne. Mas se eu estiver ouvindo uma pregação, se eu estiver ouvindo louvores, se eu estiver lendo a Bíblia, lendo um bom livro evangélico, se eu estiver me alimentando de Deus, o que é que eu estou alimentando? O Espírito. A nossa alma, que é a nossa consciência, alma é consciência, o psique, a sabedoria. Eu estou aqui no estúdio de rádio, ao lado da minha filha, fazendo aqui esse culto no lar, estou olhando aqui, estou vendo muitas pessoas que estão aqui na live, estou vendo vocês aqui através da câmera, da live, vocês estão me vendo, pronto, isso é consciência, isso é alma. Eu sei o que estou fazendo agora, sei que sou um pastor, sei que sou pastor da Pão da Vida e por aí vai, é consciência, alma é isso. Então essa alma vivente, quando Deus soprou no nariz do homem, Ele deu vida. Isso aqui é alma. Essa alma, ela vai ser mais forte ou menos forte de acordo com que eu alimento ela. Se o espírito que conduz a alma, ele está sendo mais alimentado, a minha alma será mais forte. Quando o pecado se pôr diante de mim, eu vou dizer: não, sou crente, vou lá ficar olhando isso. Não. A minha alma, a minha consciência vai dizer: não, eu não quero ver isso aqui não. Eu vou ver o que é de Deus, meu negócio é com Deus, eu pertenço a Ele. Pronto. Por quê? Porque eu estou alimentando mais a minha vida espiritual.
E o que é que acontece quando você alimenta a vida espiritual? Quando você alimenta a vida espiritual, você passa a ter mais intimidade com Deus, aquela alegria. Aí você começa a sentir como se Deus estivesse caminhando com você na sua vida. Você começa a ver o agir de Deus na sua vida, você começa a se alimentar do que Deus faz. Mas aí, se você ficar se alimentando do que o diabo faz, você começa a se sentir mal. Porque você não foi criado para a violência, você não foi criado para a morte, você foi criado para a vida. Deus criou o homem e a mulher para o paraíso, e hoje Ele promete outro paraíso. O homem saiu do paraíso pela desobediência, mas Jesus veio com o sacrifício dele para levar o homem de volta ao jardim. Mas agora não é mais o jardim, não, é algo melhor, porque superabunda a graça de Deus. Agora é uma cidade santa chamada Nova Jerusalém, não mais feita na terra, como era o jardim ali na região do Iraque. Deus agora está fazendo a cidade santa nos céus. E quem é que está construindo essa cidade? Jesus Cristo está construindo. Ele diz: eis que vou para o Pai vos preparar lugar. O noivo está preparando lugar para levar a noiva dele, que somos todos nós crentes. Então hoje nós somos bombardeados com milhões de vídeos, com muitas notícias, com tanta coisa. Eu compartilho esse culto eu faço pelo YouTube, faço a página da Rádio Pão da Vida, pelo Face da Rádio Pão da Vida, pelo Face do pastor Chico Chagas, compartilho no Face da pastora Jossanete, faço pelo aplicativo e compartilho no Twitter. Na hora que você bota aqui no Twitter, aí eu vou ver como ficou o compartilhamento. Não tem como eu deixar de olhar a violência que está ali, as coisas ruins que estão ali, as notícias tristes da violência desenfreada no carnaval brasileiro, que já está sendo dito por especialistas o carnaval mais violento da história do Brasil, mais violento. Só em Brasília houve mais de 30 esfaqueamentos. Mas vamos deixar de falar disso, que isso é obra do diabo. Vamos falar da obra de Deus. Mas eu estou só citando para você entender que alimente a sua alma com o que é de Deus. Porque quando você alimenta mais o que é de Deus, o que é do diabo perde. Então você vai se sentir melhor, você vai viver melhor. As pessoas estão muito focadas hoje na violência, nas coisas que já nem assusta mais, coisas absurdas, meu Deus. E o crente vive como? O crente vive como Jesus Cristo. Jesus estava na terra, o clérigo lá religioso estava na corrupção, pastora, mas ele estava fazendo a missão dele. Jesus estava fazendo a missão dele. A corrupção de Anás, de Caifás, não impediu. Ele continuou fazendo a obra dele. Ele marchava nas aldeias, ele ia nos lugares, nos rios, acalmava as tempestades, levantava defunto da cova. Ele estava fazendo a obra, e lá estava a corrupção lá. Estava lá aqueles religiosos envolvidos com governo, envolvidos com corrupção, e ele na obra dele. E sabendo que estava marchando para o sacrifício, que necessário era ele morrer para nós sermos salvos, ele continuou fazendo a obra dele. Esse é um recado para os crentes, que nós temos que continuar fazendo a obra de Deus, independente do que aconteça lá fora. Eu posso até me entristecer, eu posso até me abalar, eu posso até às vezes, ficar meio chateado, porque isso é normal, eu sou humano, mas eu tenho que entender que o meu foco é Cristo. O seu foco, crente, é Cristo. Não deixe que o inimigo use alguém do meio da sua família para entristecer você, para tirar você do foco. Não deixe que as imagens que hoje chegam para você, as notícias ruins, não seja porta-voz do inferno. O que é isso? Passar notícia ruim para frente. Seja porta-voz do céu. Anuncia Jesus Cristo. Fale para o povo do que Ele é, do que Ele faz, que Ele salva, que Ele transforma e leva para o céu. Nós somos crentes, eu, a pastora Ângela, vocês, nós somos porta-vozes do céu. Nós não temos que estar dando notícia ruim, não.
Nós podemos até, às vezes, falar num assunto assim, só para mostrar ao povo como é que o mundo está vivendo, mas o que é que Deus tem dentro desse mundo que jaz no maligno? O que é que Deus tem aqui agora, para mim, aqui agora, nesse momento? O que é que Deus tem para mim e para você agora? Deus tem uma palavra de salvação, uma palavra de paz. Deus tem um caminho a ser seguido. Na palavra de Deus, Deus diz que Ele abre caminho no deserto, abre caminho no meio do mar, que Ele faz brotar água do pico da rocha. Ele está dizendo: eu sou Deus do impossível e você não tem por que se preocupar com nada, porque quem cuida de você sou eu. Deus está dizendo na palavra dele: não te assusta, eu sou teu pai, eu sou teu Deus, eu cuido de você. Então acabou-se, vamos embora. O que está acontecendo aí vai piorar, mas para mim vai melhorar, para você vai melhorar, para a pastora vai melhorar, porque quanto mais coisas ruins estão acontecendo, que estão anunciando que o anticristo vai se manifestar, quanto mais próximo fica a manifestação do anticristo, mais próximo fica a vinda do meu Jesus para me buscar, para buscar vocês. É ou não é, pastor? Desse jeito. Então o que é que nós vamos? Não, nós temos que permanecer na presença dele. Não deixe que nada tire você da presença dele. Alguém aqui já perdeu um ônibus? Já perdeu um trem? Já perdeu um metrô? Alguém aqui já perdeu a carona? Alguém aqui veio correndo para a estação e quando chegou lá o metrô já tinha ido? Quando chegou lá o ônibus já tinha partido? Veio correndo, pegou um carro, pegou outro, veio para a casa do amigo, que o amigo disse: vem aqui para casa, eu vou sair 9 horas, mas eu tenho que sair 9 horas em ponto, e quando você chegou lá o amigo já tinha ido embora. Já aconteceu comigo, quando eu chegava lá, cheguei atrasado, foi embora. Pois é, nós temos que ter cuidado para não perdermos o arrebatamento. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, pastor, que ele vai ser no piscar de olhos. Olha os irmãos dizendo: sim, pastor, já perdi. Vai ser no piscar de olhos. Sabe como é que a palavra de Deus diz? Diz que Deus vai tirar o povo da terra com mão forte. E no piscar de olhos, quando fizer assim, já foi. Então nós não temos tempo a perder. E o que é que nós vamos fazer? O apóstolo Paulo cita a corrida na fé como uma corrida de um maratonista para receber o troféu. Qual é o troféu? O transporte através do arrebatamento. Receber a coroa de salvação, que é o nosso troféu maior. Então nós temos que viver apegados a Deus para não perder esse tchum. Vai ser desse jeito, irmãos, no piscar de olhos. A palavra de Deus diz que Ele vem buscar com mão forte. Ele está dizendo, sabe o quê? Os que eu venho buscar, vai comigo. Os que estão na minha presença, vão comigo. Não tem quem impeça eles ir. Então eu preciso estar no meio dos que vão, dos que serão arrebatados, dos que irão para o céu. Se eu ficar perdendo tempo olhando para as coisas do mundo, olhando para o que o inimigo está fazendo, preocupado com o que estão falando, aí eu posso perder. Quando eu olhar, de repente você vai estar ao lado de uma pessoa e vai, cadê ela? Oxi, cadê a pastora Ângela? Já foi. E quem ficou? Quem ficou vai ficar para a grande tribulação. Aí vai ser mais difícil. Aí vai passar pela tribulação, 3 anos e meio, depois pela grande tribulação. Imagina aí o sofrimento. Então você tem que se preparar para no primeiro arrebatamento se encontrar com o Cordeiro nas boldas do Cordeiro. Pastora Ângela. Glória a Deus. Quem morreu com Cristo está justificado do pecado. Nós morremos para o pecado porque em Cristo nós sofremos o castigo pelo pecado, e a consequência disso é que a nossa velha vida terminou para a gente começar uma nova vida como nova criatura e caminharmos em novidade de vida com Cristo. Por isso a palavra do Senhor fala logo no capítulo seguinte, né, o pastor falando da lei a lei e o pecado, vem falar sobre que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo em seguida nós vamos ver a palavra dizendo exatamente o que o pastor ministrou há pouco, sobre você se inclinar para a carne ou para o espírito. Aí a palavra diz, porque os que
se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Glória a Deus. Eu vi irmãos colocando aqui, enquanto o pastor falava a respeito de, pastor, são muitas notícias ruins, isso é ruim para a gente. É muito ruim você acompanhar todos os dias notícias que abalam, porque se você não estiver alimentado, quando eu falo alimentado cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, buscando ser alimentado pela palavra, você vai ficar assustado. Você vai se desesperar, porque são coisas terríveis. Esses dias eu conversava com a minha sogra e a gente vendo algumas notícias e são terríveis mesmo. E ela olhava para mim dizendo assim, que mundo é esse, Ângela? Eu disse, olha, eu me lembro que quando eu era criança, na nossa cidadezinha, acredito que Porangatu devia ter uns 70 mil habitantes, não sei, mas eu me lembro de uma notícia que foi o primeiro suicídio na cidade que se ouviu falar. Era até de um comerciante. Em um tempo de crise, ele se desesperou e tirou sua própria vida. E aquilo foi um abalo para a cidade. Sabe? A cidade passou dias e dias falando só sobre aquilo, comoveu a todos. Depois veio um terrível assassinato. Eu me lembro que eu passava naquela praça e era muito sangue no chão, eles lavando aquela casa. Foi uma família que foi exterminada lá e era tanto sangue. Então aquilo ali mexeu com a cidade por muitos dias, se falou muito tempo. Hoje tudo isso se tornou comum. Todo dia a gente vê esse tipo de notícia. E é tipo assim, você escuta uma agora, daqui a pouco mais outra, daqui a pouco mais outra. Fora tanta maldade que a gente acompanha nos noticiários. E sinceramente, irmão, se você não souber do que está reservado para nós, de quem caminha com Cristo, do que a palavra diz, você se desespera. Você entra em pânico, você fica pensando o que eu estou fazendo aqui, como é que vai ser, você não vai ter vontade de sair de casa, você não vai ter vontade de trabalhar, você não vai pensar mais em nada, porque bate o desespero. Mas quando nós conhecemos a palavra e somos alimentados por ela, nós entendemos a multiplicação de iniquidade, o amor esfriando, os tempos chegando, as profecias se cumprindo, a vinda do Senhor próximo. Talvez você diga, mas desde que eu sou criança eu ouço falar que Jesus está voltando. E glória a Deus, que hoje você já está nessa idade, você diz, mas ele ainda não voltou. Pois é, se Jesus tivesse já vindo, será que você tinha ido? Sabe, eu penso assim, a palavra diz que ele é tardio em irar-se, que aquilo que a gente tem por aparente demora é bondade do Senhor. É o Senhor dando oportunidade. É o Senhor que vai chegar no tempo em que Ele está dizendo, eu estou avisando, eu estou falando, eu estou trabalhando, eu estou dando oportunidade, eu estou alertando, eu estou chamando, porque a vontade de Deus, diz a sua palavra, é que todos os homens sejam salvos, que venham ao conhecimento da verdade. Sabe, eu sei que a gente tem muitas coisas para cuidar, o nosso dia é muito corrido, nós temos muitas atividades, mas se tem uma atividade que a gente não pode deixar de exercer, é falar com Deus, é ler a sua palavra, é ter o nosso momento, porque tudo muda. Você já percebeu que quando você conversa com Deus, quando você lê a sua palavra, o seu dia é totalmente diferente? Por quê? Porque até quando uma notícia ruim chega nas aflições da terra, que é para justos e ímpios, o que acontece? Você reage diferente. Você já percebeu isso? Que uma coisa que te tiraria de equilíbrio, quando você já falou com Deus, quando você se alimentou, quando aquela notícia chega, você reage de uma forma diferente. Você reage com confiança em Deus. Você responde da maneira que alguém que serve a Deus responderia. Você tem uma atitude de paz mesmo diante da situação terrível, porque você está inclinado para as coisas do Espírito. E nós precisamos entender isso, que a palavra nos fala de justificação pelo sacrifício santo de Jesus, que nos tornou libertos da culpa do pecado. Mas é pela busca na palavra, pela santificação que nós somos salvos do poder do pecado. Nós precisamos estar constantemente nesse relacionamento, nessa entrega, nessa busca com o Senhor. Talvez você diga, irmão, vou dizer um negócio para você. Eu sou crente, mas tem uns tempos que tanta coisa ao meu redor vem para me tirar da graça, para me tentar. Pois é.
Pois então, nós precisamos em todo o tempo do Senhor. Nós não podemos estar aqui e dizer, pronto, eu já estou cheio, eu estou preparado. É uma busca constante, uma entrega constante, até a sua vinda. E eu queria deixar aqui uma frase que eu me lembro de uma irmã, e isso ficou muito guardado no meu coração, porque quando a gente fala de pecado, se fala de culpa. E uma coisa que o diabo usa para fazer crente se entristecer é as suas armas. O engano, a culpa que traz o desânimo. E eu me lembro de uma irmã já servindo ao Senhor, uma serva de Deus, Deus usando a vida dela, ela muito animada, ela muito firme, né? Passo a passo nos caminhos do Senhor. E vem as famosas críticas e julgamentos com condenações sobre o passado. Eu me lembro que ela deu uma resposta, e era o iniciozinho da minha caminhada, e eu guardei aquilo no meu coração. Quando foram falar a respeito do passado dela, querer entristecer o coração dela, o diabo, né, que usa as ferramentas da terra que dá lugar para ele usar. E aí a resposta que ela deu foi: quem me condenar, condenado já está, porque eu sou livre em Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor me perdoou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Ela tomou posse do que o Senhor fez por ela. Sabe? Então, entenda. Você aceitou a Jesus. Você tomou Ele como o seu Salvador. E essa culpa não pode mais estar sobre você. Você foi liberto. Aleluia. Da culpa do pecado. Você foi livre em Cristo Jesus. Você nasceu para a novidade de vida em Cristo. Então, busque ouvir a Cristo, se encha de Cristo, fale de Cristo, testemunhe de Cristo, porque Jesus está voltando, irmãos. Tem uma frase que eu gosto de usar quando o povo chega querendo fazer confusão, trazendo aquelas picuinhas que, né? Às vezes no meio de família, às vezes no meio dos crentes mesmo, às vezes no meio de um ciclo de amizade. Quando começa aquele, gente, Jesus está voltando, aí todo mundo para. Né, pastor? Todo mundo fala, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. E você tem que amar ouvir isso. Jesus está voltando. Aleluia. E eu quero fechar contando. Eu tentei separar esse vídeo, pastor, para trazer, e não consegui. Um vídeo que eu vi, eu acho que foi no Instagram, que era de um jovem fazendo panfletagem. Tinha um rapaz fazendo reportagem. E aquele rapaz, as pessoas que passavam na calçada, ele fazia reportagem, tipo em tempos de festa, não sei se era carnaval, mas não era no Brasil. E ele fazia perguntas, e ele parou esses dois rapazes, e a pergunta que ele fez foi: ei, como é que faz para pegar uma mulher nessa noite? E aquele jovem, com um ar muito sereno, estava com os papelzinhos na mão, e só disse assim: ei, você não precisa disso. Você precisa de Jesus. E entregou um panfleto para ele. E aquele repórter ficou todo sem graça, abaixou a cabeça e desligou a câmera. Entende? Que você vai encontrar com esse tipo de situação e você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. O Senhor, aleluia, te encontrou, te purificou, te resgatou, e Ele nos quer sendo testemunhas dele e alcançando mais vidas. Então, quando a gente pensar em qualquer coisa, pensa: vou perder tempo, gente. Não perder tempo não, Jesus está voltando. Bora falar do amor de Deus, vamos falar para as vidas que estão aí perdidas. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos frutificar, é tempo. O que a palavra diz, que o que glorifica ao Pai são os frutos. Tempo, irmãos, de dar frutos. A gente não tem tempo mais a perder, não. Talvez você diga: mas há tanto tempo que eu escuto isso. Pois é, imagina no tempo de Noé como era. Os anos se passando, Noé na construção da arca, falando do dilúvio, e ninguém acreditava. Assim somos nós na terra, falando de Jesus, dizendo que Ele vai voltar, e as pessoas brincando, e o tempo passando, outros zombando. Mas tem muitos que não aceitam o Senhor como Salvador, mas vão encontrar Ele como juiz. E se você entender que o que a palavra diz, que na vinda do Senhor é assim, que estará como no tempo de Noé, povo bebendo, comendo, casando, se dando em casamento. Não é que a gente vá deixar de fazer as coisas que a gente faz na terra, entende? O Senhor sabe de tudo que a gente
faz nesta terra, que é necessário fazer nesta terra, enquanto não chega a vinda do Senhor. Mas o que o Senhor está dizendo é: vocês não podem estar tão distraídos com as coisas da terra que não lembrem da minha vinda, que não pensem no que será eterno, distraídos demais, sem dar atenção à voz do Senhor, sem se importar com a eternidade. E nós temos algo que é reservado para quem? Para os que confessam o nome do Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, para aqueles que caminham com Ele. A palavra diz que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e com Ele viveremos. E não é viveremos só na eternidade, viveremos aqui também. A gente caminha com Ele, sendo a imagem e semelhança dEle, fazendo o que agrada a Ele e testemunhando dEle. É verdade. E o que tem reservado para o povo de Deus, para os que confessam o nome do Senhor, é justamente a vida eterna com Ele, face a face com Ele. E claro que você não vai abrir mão disso. Nós não abrimos mão da nossa herança. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Escuta esse hino aí, do Carlos Scarlac. Esse hino fala: quão glorioso será a vinda de Cristo. Escute aí.